Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje o nosso convidado especial é o irmão Wagner, vulgo Wagner Black. Seja muito bem-vindo, Wagner, ao nosso programa. Né? Eu agradeço você por ter aceitado o nosso convite, de estarmos aqui para poder compartilhar a sua história. Né? E seja muito bem-vindo e vamos lá, né? Amém. Wagner, nós vamos começar esse podcast, esse momento de entrevista aqui. Eu gostaria de saber, né, como é que é o seu nome, você nasceu, você é de Montes Claros? Sou de Montes Claros. Meu nome é Wagner, né? Uhum. Na minha adolescência veio o apelido de Vaguinho, né? Quando eu ainda estava sob o controle da minha família. Depois veio o apelido Wagner Black. E logo depois veio o apelido Vagão, né? Mas para começar, a gente vai começar lá quando eu vou nascer. Por quê? Quando eu nasço prematuro de 7 meses, né? E nasço com pneumonia, muito abaixo do peso. E quando eu nasço, eu já vou direto para a incubadora. Quando eu vou para a incubadora, o médico vira para minha mãe e disse que eu não ia sobreviver, né? Que eu não tinha ali chance de sobrevivência, porque eu estava muito debilitado por conta da pneumonia, muito abaixo do peso. E pela experiência dele, ele acreditava que não tinha mais chance, que eu ia ficar poucos dias ali na incubadora. Só que minha mãe agora vai se recuperar, né? Uhum. Da gestação, e ali eu vou estar na incubadora e minha mãe agora vai para casa e faz uma promessa a Deus e volta para mim ver como é que estava a minha saúde. E ali eu já estava me recuperando com aquela promessa que ela fez ao Senhor, né? Saio da incubadora e volto para minha casa. E aquele médico que falou que eu não ia sobreviver, agora vai virar para minha mãe e falar assim, ó, esse menino é um milagre, viu? E eu quero ser padrinho desse menino. O médico fala isso para sua mãe? Vira para minha mãe e disse dessa forma, Uhum. que eu era um milagre e que queria ser o meu padrinho. Porque você nasceu ali, Wagner, com 7 meses, né? Igual você falou, você nasceu prematuro. Prematuro. Com 7 meses. Então você era ali para todo mundo ali, até mesmo para os médicos, você era um improvável. Sim. Você não iria sobreviver muito tempo. Não tinha mais chance, né? Por conta que eu estava muito debilitado, muito abaixo do peso, nasci com 2 meses antes e com a pneumonia, né? E com uma experiência deles ali, eles já tinham dado o diagnóstico à minha mãe, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu venho a ficar bem, né? Acredito que minha mãe usou a fé dela naquele momento, né? E ali eu vou me recuperar e continuar ali crescendo, né? Com saúde, tranquilo, né? E aí vou crescendo. E depois que você se recuperou, né? Graças a Deus ali, sua mãe conseguiu, através da fé dela, através das orações, do cuidado especial que você teve, você se recupera, você se fortalece e se torna uma criança saudável. Saudável, sem problemas nenhum, né? Eu acredito que na minha infância, assim, eu não me lembro de Nenhum problema de saúde. Não. Bem tranquilo. E a sua infância, assim, Wagner? Como é que foi sua infância já na escola, da adolescência? Sim, eu me lembro que eu tinha uma vida assim maravilhosa, né? Porque meu pai tinha uma condição muito boa, né? Meu pai era dono de bancas de jogo de bicho, naquela época dava muito dinheiro, né? Porque não tinha essas loterias, esses jogos que hoje tem. Então meu pai era um homem bem sucedido, eu morava no centro da cidade, né? Meu pai tinha carro e tinha uma vida bem estável. Tudo que eu precisava eu tinha. Eu lançava um videogame, eu tinha, né? Estudava nos melhores colégios particulares aqui de Montes Claros, aqui no centro da cidade mesmo. Andava com a classe média alta, né? Aqui da cidade. Então, minha vida foi bem estável, gostava muito de esporte, jogava muita bola. Sempre vivi nos melhores clubes aqui, sabe? Então, minha vida era bem tranquila. Então, sempre seu pai e sua mãe te supria, te dava tudo que você precisava para você ter uma vida, né, confortável, vamos dizer assim. Mas eu te perguntar uma coisa, Wagner. Muitas pessoas, a gente vê até isso em todas as classes, né? Talvez alta, média, baixa. Muitas pessoas têm tudo em casa, mas você tinha o amor
e o carinho do seu pai e de sua mãe, como é que ele era? Como é que seu pai e sua mãe eram afetivamente com você, especialmente com você? Sim, ó, meu pai, maravilhoso. Meu pai, para te falar, meu pai nunca encostou a mão em mim, sabe? Eu acredito que isso até, às vezes, foi um erro, né? Porque a Bíblia vai dizer que corrige o seu filho com a vara, né? Para que, às vezes, livrar ele da morte. Mas o que acontece? Meu pai sempre foi um cara guerreiro, um homem que sempre me ajudou em tudo, sempre estava perto de mim, sempre com carinho, sempre com amor. Minha mãe já diferente, muito rígida. Ela já dá expressão. Muito, muito. Se não passasse de ano, ou ficasse de recuperação, era sentada mesmo, sempre ficando no meu pé, não deixava falar palavrão. Era o que, assim, o amor do meu pai era completamente assim, na correção da minha mãe, bem diferente. Minha mãe sempre em cima de mim, sempre me cobrando as coisas, sabe? Isso foi da parte dela, assim, maravilhoso, sempre do meu lado também, sempre me acompanhando em tudo, né? Me levava nas escolinhas de futebol, me levava nas colônias de férias que eu participava, sabe? Sempre do meu lado. E meu pai sempre mais pro lado do trabalho, mas sempre estava comigo durante a noite e os finais de semana. Sempre presente, né, Wagner? Sempre. E você tendo tudo isso, Wagner, porque eu vejo que você teve uma infância tranquila, apesar que você, quando nasceu prematuro, né, correu o risco de vida, mas graças a Deus se recuperou e você pôde viver uma infância e uma adolescência saudável. Mas você tendo tudo isso, né? Você sendo uma pessoa que recebeu o carinho, o amor, o cuidado dos seus pais, bens materiais, tudo ali que nunca lhe faltou nada. Como foi a sua vida para o mundo das drogas, dos vícios, da bebida? O que você já teve experiência com isso? Como foi isso? Quando eu começo a completar ali para os 12 para 13 anos de idade, eu começo a me envolver com bandas de rock, né? Comecei a escutar algumas bandas estrangeiras, né? Sepultura, Metallica, Iron Maiden, Nirvana e algumas bandas brasileiras, né? Charlie Brown Jr., Raimundos. E ali eu entendo que quando eu começo a escutar esse tipo de música, ali eu começo a me envolver com pessoas diferentes. Porque eu era muito do esporte, mas agora eu começo a me envolver com pessoas no lado obscuro, vamos dizer assim. Era luz, agora está indo para as trevas. As trevas. E ali eu comecei a participar, né, de alguns shows de garagens que tinha na época aqui em Montes Claros, que eram as bandas de rock que ia lá, né, juntava 5 bandas de rock, e ali começava a partir das 3 horas da tarde até 10 horas da noite, e muita bebida, muita droga. Só que até então eu não estava ainda me envolvendo nem com bebidas, nem com drogas. Mas participava muito desses rock and rolls lá que tinha, né? E aí, até chegar aos 15 anos de idade. Quando completo 15 anos de idade, eu comecei a ir em boates, né? Muitas boates ali na Avenida Sanitária, participando das boates e tudo, nas danceterias ali. E aí eu começo a beber. Quando eu começo a beber, aí a coisa ficou complicada um pouco. Por quê? Eu começo a beber e eles começam agora, meus amigos de colégio, começam a me oferecer cigarro. E eu aprendo a começar a fumar cigarro, comecei a tragar o cigarro. E ali, todo final de semana era assim, bebida e cigarro. Bebida e cigarro. Até que um dia, eles fizeram uma festa em uma casa. E me convidaram para a festa. Quando eu chego nessa festa, já tinha um baseado ali bolado, né? Já estava enrolado aquele cigarro de maconha. E meus colegas que já fumavam me chamam e falam, hoje nós vamos apresentar a você a maconha. Você tinha quantos anos? 15 anos? 15 anos de idade. Então, você com 12 anos, você foi para o rock and roll. Sim. Né? E lembrando que o rock and roll ela é bem, as músicas são bem doutrinárias, né? Elas Sim. têm uns ensinamentos bem, umas ideologias, vamos dizer assim, um pouco obscuras. Sim. E isso acaba talvez formatando nossa mente algo do mal, né? E então com 15 anos você tem experiência com a primeira droga.
né? Sim. Que é a maconha. Sim, veio o álcool, né? Veio o cigarro logo em seguida. Com pouco tempo, veio a maconha. E aí, naquele dia, eu uso, né? Fico ali alegre demais, a primeira sensação ali da droga, né? Em si. E ali eu fico, sabe, alucinado pelaquela loucura da maconha. Né? Porque é isso que o inimigo faz, ele te mostra uma bandeja ali, mas por trás ele não mostra o laço que está armado. E ali eu fiquei fumando com meus colegas, né, que já faziam até faculdades e tudo, da universidades aqui. E ali eu começo, e eles falavam assim, não, isso não vicia não, isso não faz mal não, pode ficar tranquilo, isso você vai tirar de letra. E eu continuei fumando. Cada dia fumando mais, aumentando as doses, e já comecei a comprar, já comecei ali ligar para aqueles traficantes para eles trazerem para mim algumas quantidades, né? E quando eu começo a usar, chegou um tempo que eu quis parar. Quis parar, e quando eu quero parar, eu lembro que eu fiquei de um dia para o outro sem usar. Mas quando eu acordo na parte da manhã, eu lembro que eu começo a discutir com a minha família. E na parte da tarde, continuo nervoso, né? Com a minha família ali, discutindo por conta de bobagens. E aí eu vi que era por conta da maconha. A abstinência da droga. A abstinência da droga. E aí, quando eu fumo, eu me alivio. E aí eu começo a perceber, mas não consigo mais parar. Então você já se encontrou viciado. Já me encontro viciado e dali para frente eu não consigo mais parar. E você fumava o que por dia? Quantos cigarros de maconha você costumava fumar por dia? No começo mesmo, ali comecei, né, com pouca quantidade, mas eu lembro que quando eu começo ali com uns 3 meses já, eu lembro que eu fumava 3 baseados por dia. Um na parte da manhã, um na parte da tarde e um na parte da noite. Sempre dessa forma. 3 vezes ao dia eu tinha que fumar. E o efeito da maconha, Wagner, ela é dura, ela tem uma durabilidade longa? Longa. Eu mesmo eu ficava ali, mais ou menos ali, por 1h30, sabe? Completamente ali. Ela dava uma sensação de bem-estar no momento, né? Mas não conseguia evoluir em nada. Eu ia para a escola, eu lembro que eu fumava antes de ir para a escola, chegava dentro da sala de aula, eu não fazia nada dentro da sala de aula. Eu lembro que eu fumava, eu queria voltar para minha casa para alimentar alguma coisa e ficar ali assistindo televisão, e ela não me deixava avançar em nada. Entendi. E ali foi aonde que me atrapalhou muito no esporte. Porque eu disputei 2 campeonatos mineiros de futebol de salão, ganhei muitos títulos aqui em Montes Claros, viajei Minas Gerais todinho jogando bola. Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, então você era um Itabira, atleta, né? jogava muita bola. O meu negócio era esporte, natação, futebol, né, peteca, tudo que era esporte, incluído ao esporte, eu gostava. Só que o meu esporte preferido era o futebol. E eu investi muito no futebol. E é tanto que eu disputei esse campeonato mineiro, né, de futebol, 2 campeonatos mineiros, nós fomos campeões. Sim. E viajei Minas Gerais todo. Essas cidades grandes aqui de Minas Gerais, todas eu passei. Belo Horizonte eu fui mais de umas 3 a 4 vezes. Para disputar. Para disputar, joguei no Minas Tênis Clube, né, jogando futebol de salão. Então eu conheci Minas Gerais todo jogando bola. E aí me atrapalhou muito. Quando eu começo com o álcool e com a maconha, e eu consigo largar o cigarro bem rápido. Só que eu continuo com o álcool e com a maconha e me atrapalhou demais. Eu lembro que eu ia treinar já com a loucura da maconha. Já ali, todo ficando ali com aquela loucura da maconha e não conseguia me desenvolver. Dopado pela droga, né? Isso. Não conseguia me desenvolver igual aqueles atletas estavam se desenvolvendo. E eu gostava tanto assim da maconha que eu ia agora pro treino com as blusas de Bob Marley. E ali o treinador começou a perceber... Você estava fazendo uma apologia. Que eu estava ali já
dopado com a maconha, porque eu ia com os olhos, às vezes, vermelhos, né? Não conseguia esconder, às vezes pingava o colírio ali, Sim. mas o olho ainda ficava caído, né? Às vezes ficava meio avermelhado, e eu já tinha perdido a noção do que eu estava fazendo. Ia com blusa de Bob Marley, eu gostava muito de Bob Marley na época, Sim. né? Por conta da maconha, então eu ia para os treinos já dessa forma. Sim. E ali não desenvolvi, comecei a parar de ir para os treinos, comecei a baixar o meu nível, A qualidade. a qualidade ali no futebol, né? Mas eu continuava indo. E aí até que chegou um momento que a cocaína entrou na minha vida. Quando a cocaína entra na minha vida, aí já entrou, né, a química ali que devastadora. E você tinha quantos anos quando você fez uso de cocaína pela primeira vez? Com 16 anos. Logo depois. Um ano depois, praticamente, né? Super rápido. A minha ida para as drogas, assim, de uma para outra, foi muito rápido. E isso só reafirma que a maconha é a porta de entrada, né? Sim. Sempre parece que Eu acredito, no meu entender, que a primeira porta de entrada para as drogas é o álcool. é o álcool. É o álcool. Foi ela que me criou coragem para usar droga. cigarro, maconha, cocaína, até chegar nas outras. Por quê? Porque quando eu usava o álcool, eu cheguei a usar muito outras drogas. Eu já cheirei tine, já cheirei cola, eu já cheirei uma droga que chama benzina, que é comprada na farmácia, que você compra ela num vidrinho e você compra essa benzina e ela é um remédio. E aí você colocava no pano e baforava ela, cheirava ela. É o chamado loló? É, mais ou menos isso, né? Só que é um medicamento de farmácia. O que é diferente de loló para lançar perfume é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que são uma mais forte que a outra, né? E aí essa benzina, ela dava uma loucura muito forte. Uma alucinação. Sim, só que é o seguinte, ela também te dava um efeito colateral também muito forte. Ela te deixava com uma dor de cabeça muito, muito forte, assim, quando você usava essa droga, e você ficava com um mal-estar. Sim. Demais. Você ficava assim, parecendo que você tinha apanhado o dia todo. E aí, dando sequência nessas drogas, eu já cheirei Artane, que é o tal do queijinho que as pessoas falam, né? Que é tomado, que também é um medicamento. O povo tomava ele para ficar meio grogue. E eu já fazia, era o uso de cheirar. Eu queria chegar ao ponto de... Eu lembro que eu era do rock, né? E vários roqueiros, eles chegaram ali naquela loucura máxima de usar tanta droga, eles queriam chegar na loucura máxima. E eu também tinha essa mentalidade. Eu queria usar tanta droga para chegar ali perto da overdose. Não queria morrer, mas queria chegar num ponto máximo de usar drogas. Por que isso? Porque eu queria eu queria chegar num ponto máximo. Num ponto máximo da loucura da droga. Entendeu? Se o rapaz fumasse um baseado mais ou menos desse tamanho, eu queria fumar um baseado maior. Com 50 gramas ali enrolado. E assim era a minha mente. Se o cara usasse um raio desse tamanho, uma fileira de cocaína, eu queria usar ela 3 vezes mais. Eu queria mais ou menos assim... Era igual um homem que morreu, né, de overdose do Nirvana, que chama Kurt Cobain. Ele morreu de overdose. E eu queria também chegar nesse ponto. Eu queria chegar na loucura máxima da droga. E aí eu comecei a usar vários tipos de drogas. Né? Teve colegas meus ali que fez um chá de lírio uma vez, fez um chá de cogumelo, que são drogas perigosíssimas. Né? E toda droga nova que chegava na cidade, LSD, êxtase, eu já ia e corria e comprava para mim usar. Né? Então, eu passei por vários tipos de drogas, vários. Só que a que permaneceu muito na minha vida, que eu fiquei, foi a maconha, né? O álcool, maconha, cocaína. Aí fiquei por um bom tempo na cocaína, meu irmão trazia essa cocaína do Paraguai, quantidades grandes. E você né? usava ali, né? E eu usava. E deixa eu te perguntar, Wagner, você usou, né, álcool, vários tipos de droga, né? Teve experiências com essas drogas, né? Você experimentava praticamente todas que lançava, mas quando foi que você despertou
para a criminalidade? Porque até então você era um adolescente que usava álcool, usava drogas e curtia um rock and roll, né? Mas daí para criminalidade, como foi? Foi o seguinte, aí quando o meu irmão ele traz a cocaína do Paraguai, eu começo a usar ali, junto com meus colegas ali da classe média alta, né? E aí eles começaram a comprar na minha mão. Eles começam, Wagner, aquela cocaína é boa demais, moço, não tem dessa aqui em Montes Claros não, e tudo. E eu queria comprar uma quantidade na sua mão. E ali eu vi uma maneira de negócio, né? Eu falei, se eles querem comprar na minha mão, eu vou fazer disso um negócio. E aí eu vou manter o meu vício e ainda vou lucrar com isso, né? E ali eu via que eu comprava, revendia, e ali eu começava a suprir minhas necessidades diárias. Ia para as boates, ia para as festas, ia para os sítios, né? E ali eu vivia com mulheres ali daquelas boates, né? As pessoas estavam no meu domínio, né? Pessoas, às vezes, queriam trocar algumas coisas delas comigo, né? Por conta da droga. E eu ficava em primeiro lugar, né? Na atenção de todos, porque ali me dava uma sensação de poder. Porque você tinha um produto que ninguém tinha. Sim. É. E eles estavam... Foi uma maneira de eu ver que todos estavam nas minhas mãos. Sim. Né? E ali, na época, a polícia era bem tranquila, não tinha muito, assim, polícia. E eu vivia na classe média. Então, eu não vivia nos bairros mais humildes, nas favelas. Eu vivia na classe média. Então, a polícia não me enxergava tanto. Não incomodava tanto. Sim. E aí... E como surgiu, Wagner? Porque aí a gente conhece um pouco da sua história, né? E um dos apelidos que você teve no mundo do crime foi o Wagner Black. Sim. Por que esse apelido, Wagner Black? O Wagner Black surgiu por conta que eu usava muita maconha, né? Como eu falei, veio a maconha, a cocaína, tudo junto. Só que durante o dia, eu gostava de usar muita maconha. E ali, as pessoas do meu colégio, ali dos bares, né? Das boates, eles usavam muito comigo. E toda hora que eles vinham, eu tinha a maconha comigo, né? E aí eles começaram, e aí, Black? E aí, por conta da maconha, porque o Black é preto, né? E muitos falavam assim, tem um preto aí? Tem um preto aí? Aí eles foram e me colocaram um apelido de Wagner Black. Então, Wagner Black é por causa da maconha. Da maconha. A maconha que trouxe esse apelido para mim. Né? Aí você fica conhecido no meio da sociedade, no meio que você vivia, como Wagner Black. Como Wagner então, Black. Todos que queriam uma droga ou uma maconha te procuravam. Sim. E sempre você tinha pronta entrega. Sempre eu tinha disponível. Né? Cheguei a vender ali quantidades ali para a venda sanitária ali. Nos finais de semana, eu vendia muita maconha lá na venda sanitária porque o consumo era muito alto. Porque a maioria das pessoas, elas iam para aqueles lugares ali, né? Ali beber e tudo, e ficar ali no meio da avenida. A galera do rock, né? Ficava ali no meio da avenida, enchia muito. Eu lembro que ali dava uns 100 roqueiros ali, só reunido ali, 100 a 150 roqueiros, só naquela área ali, onde que eu estava. Então, o consumo era muito alto. E todos vinham em mim, porque não tinha traficante lá. Não, o único traficante que tinha naquele lugar era eu. E ali eu tive coragem e comecei a vender bastante quantidades ali para eles. Entendi. Né? E daí você começa, vamos dizer assim, no tráfico de drogas, né? No tráfico de drogas. Começando com a venda da cocaína e da maconha. Sim. Ali eu começo a vender, né? Maconha, e por quanto tempo você permanece ali, naquele meio ali, vendendo? Eu fiquei ali mais ou menos 3 anos. 3 anos ali porque eu morava no centro, a Avenida Sanitária era o quintal de casa. Né? Era o lugar onde que eu me divertia, vendia, né? E trazia ainda o dinheiro para minha casa, comprava todas as melhores roupas, né? Vivia nos melhores lugares, restaurantes, e era onde que eu vivia uma vida assim, entre aspas, né? De luxo. Então, foi ali que eu comecei
o meu início com o tráfico de drogas. Entendi. E, Wagner, e quando você sobe, vamos dizer assim, entre aspas, de patamar, né? Você sai, vamos dizer assim, de um mero, vamos dizer, traficante de drogas ali para a burguesia, para os roqueiros, quando você sobe para um nível de, vamos dizer, de facção? Para chegar aí, eu vou ter que contar uma história antes. Ali, quando eu estava usando a cocaína, né? Eu tenho que contar essa história porque acredito que vai ser de suma importância. Sim. Eu estou usando a cocaína ali, vendendo a droga ali na avenida. E vendendo a maconha, a cocaína, para aquelas pessoas, eu começo a me envolver com crack. Ali tinha alguns amigos meus que começaram a usar o crack e falar comigo que também era bom. E como eu te disse, eu era muito curioso, né? E o curioso com as drogas, ele se dá mal. Aí que está o grande problema. Então você experimentou o crack? Experimentei o crack. Primeiro, eu experimentei o crack com a maconha, que é o tal do famoso berel. Comecei a usar o crack com a maconha, fumei e gostei muito, né? Porque o crack ele é devastador. O primeiro trago ele te dá uma loucura muito, assim. Alguns falam que é comparado ao orgasmo, né? Ao sexo, que é naquele momento ali de prazer mesmo. O crack é comparado a isso. Então, cada trago que eu dava ali, eu sentia um prazer enorme, né? Eu ia, assim, de 0 a 100 segundos, eu ia da terra ao céu e voltava, né? De uma loucura, assim, que nem posso explicar. E aí, comecei com o berel até ir para a lata e para o cachimbo. Quando eu vou para o cachimbo, que eu experimento, aí minha vida vai em um declínio muito rápido. Então, explica pra gente aqui, o pessoal que está nos ouvindo, porque muita gente não conhece, não entende. Você começa a experimentar o crack junto com a maconha. Então, há uma mistura das duas drogas. Há uma mistura. Não é isso? Sim. Então, quando você mistura essas duas drogas, o impacto é menor ou ele é maior? É menor. É bem menor. Porque a maconha é o seguinte, ela te relaxa e o crack te acelera. Então, você reduziu a loucura do crack. Entendi. Entendeu? Você reduziu, mas o crack ainda dá um efeito bem forte. Então, você, depois de um tempo, você deixa de fumar a maconha com o crack junto e passa a usar o crack puro. Puro. Que aí é o que fala o cachimbo e a lata. Sim. Né? Aí é o momento que eu chego nessa fase da minha vida, que eu experimento, né? Eu lembro que o primeiro foi a lata, depois foi pro cachimbo, aonde que coloca a cinza ali, coloca a pedra de crack e faz o trago. Quando eu começo a entrar nessa vida, aí eu vou de mal a pior. Por quê? Porque o dinheiro acaba rápido, né? Minha vida começou a ter um declínio muito rápido. Meus pais também já começam a perceber aquilo. Meu pai já não tinha a condição que ele tinha, né? E eu começo agora a andar com pessoas por conta que faltava o dinheiro. Eu começo a fazer pequenos furtos. Eu começo aonde que eu já era um homem conceituado, eu já começo agora a fazer pequenos furtos de sons de carro na época, né? E ia em festas grandes, eventos grandes, e comecei agora a fazer furtos em carros, né? Junto com alguns colegas meus ali, roubava muita bolsa, carteira, né? Dentro desses carros, os toca-CDs e toca-fitas, que era muito caro na época. Né? Um toca-fita na época, lá ele valia os seus 800 a R$1.000, quando o salário mínimo ali era muito baixo. Ali e era muito valorizado. E ali conseguia roubar, ficar ali semanas com aquele dinheiro e fazendo outros roubos. Até que eu consigo me livrar do crack. Eu vi que eu estava me afundando muito, mas aí consegui me livrar do crack e voltei para o tráfico ali na avenida ali, ainda continuei traficando. Aí eu me recupero largando o crack, e aí
mudo do centro para o meu bairro agora, né? Quando eu vou para o meu bairro, um bairro mais humilde, e aí eu dou continuidade no tráfico lá. E continuo na Avenida Sanitária. Ficam os dois lados. Até que um colega meu do tráfico me convida e fala assim: Wagner, vem para cá, larga lá esse tráfico lá e fica aqui comigo. Eu vou te colocar como gerente aqui, eu vou ficar só mais por fora e você vai gerenciar. Você vai ficar aqui vendendo no varejo para mim e você vai ganhar muito mais. E eu falei: tá bom, então tá combinado. Eu vou largar para lá, vou ficar com você aqui que eu moro aqui bem perto, né? E aí foi aonde que eu cheguei a começar a pensar grande. Falei assim: agora eu vou começar a vender quantidades bem maiores. E aí vi que o dinheiro estava entrando muito rápido, o local lá, ninguém vendia droga no local, nos bairros em volta, e ali nós dominava tudo, nós tínhamos um conceito muito grande no tráfico de drogas, e eu e esse rapaz, e o irmão dele, a gente começa a dominar tudo. E ali a minha fama começa a crescer muito mais do que antes. E ali meu coração estava cheio, né, desse orgulho do tráfico de drogas, até que esse colega que me fez o convite, ele vai preso. Quando ele vai preso, agora fica no domínio só eu e o irmão dele. Uhum. Quando fica no domínio eu e o irmão dele, um espaço abre para mim no meu bairro. E aonde que eu começo a gerenciar o bairro meu. E ali foi a oportunidade. Aí eu falei: agora eu tenho o meu próprio negócio. Agora eu tenho o meu próprio pontos de tráfico de drogas, aonde que eu abri bares, aonde que eu comecei a colocar nos bares, colocar menores ali, pessoas maiores de idade, toda pessoa que queria vender droga, eu comecei a distribuir, né, para eles. Eu recrutava gente demais, eu tinha um dom de fazer amizade demais e recrutar as pessoas para trabalhar para mim. Uhum. E ali foi um momento que surgiu a guerra do tráfico de drogas. Uhum. Foi um momento muito difícil para mim, aonde que eu tinha que ficar correndo para um lado e para o outro, né? Muitos queriam me matar, eu já estava muito famoso na cidade inteira. Eu conhecia os traficantes de Montes Claros inteiros, os fortes mesmo. A minha amizade era muito profunda, porque quando eu estava na Avenida Sanitária, eu comprava droga na cidade inteira, nos fortes. Só que agora eles descobrem que eu se tornei também um concorrente. Um concorrente na hierarquia ali entre os primeiros. Uhum. E ali... Então ali se você começa a sofrer tipo ameaças. Ali surge a guerra. Uhum. E quando surge a guerra, eu já era de uma facção. Eu já fazia parte desse grupo ali do meu bairro. Uhum. E ali eu me uno com eles, porque como há uma guerra, né, que tem que ter um vencedor. Uhum. E ali eu fico, né, na guerra ali, né, e eu tenho os meus aliados e as pessoas que trabalhavam para mim. Uhum. Só que eu não participava da guerra. Eu era um homem que ficava sempre recuado, porque Deus também tinha, assim, sempre falava: fica de canto, né? Eu acredito que Deus sempre estava ali me guardando, não atinge ninguém não, tenta se esquivar. Na verdade, eu não queria, né, nem participar, mas eu não tinha opção. E eu te pergunto, Wagner, no meio da guerra, você por alguma vez já promoveu algum ataque? Sim. O que acontece? Eu era um homem que comprava todo tipo de arma, né? Eu comprava as armas, comprava as munições, né? Comprava motos roubadas, né? Para esse tipo de crime. E eu, como eu disse, eu mesmo não ia, mas eu colocava os meus soldados para ir por mim, né? A gente reunia, falava: hoje vocês vão e fazem o que tem que fazer, né? E nisso, eu só vi a notícia. Só vi as notícias acontecendo. Eu falei: meu Deus. E eles vinham para me matar várias vezes. Eu fui preso, né, no ano de 2011 com uma arma na cintura, porque eu sempre andava armado por conta que eu ficava com medo de um momento eles me atingirem. E aí, no momento que... Como assim? Você
Você andava armado para se proteger. Para mim defender. É. Né? E você, alguma vez, você já trocou tiro, já levou um tiro, já teve algum sinistro assim? Não. Nessa vez para você ver, quando eu fui preso com essa arma, em um bar, que eu ficava lá 24 horas nesse bar, e nessa noite, nessa madrugada, eu estava lá armado, a polícia cercou o bar e eu não consegui desfazer da arma que eu estava. E eu vou preso. Quando eu vou preso, um rapaz que fica no meu lugar, para mim lá, um rapaz que já trabalhava para mim, ele fica no meu lugar lá nesse bar. E ele acaba morrendo nesse bar. Só que eu mesmo nunca tive troca de tiro. Mas por várias vezes eles vieram me matar e não me achavam e acabavam matando outra pessoa. Teve até um colega meu que ele foi morto do meu lado com um tiro na nuca e ele chegou a cair com a cabeça aos meus pés. Então, peraí, essa pessoa, ela foi assassinada, foi morta do seu lado? Do meu lado. O rapaz chegou por trás, né, de nós e virou a rua e deu um tiro. O tiro pegou na nuca desse meu colega. Que eu cheguei a ver o chumbo, eu escutei o chumbo esfriando na nuca dele, fazendo assim, ó. Tss. E do buraco da bala saiu uma fumaça. Do buraco da cabeça dele chegou a sair uma fumaça. Da pólvora. Isso. Quando esfriou, que o sangue pegou no chumbo, esfriou, né? E saiu aquela fumacinha. Tss. E aí saiu do buraco da cabeça dele. Quando eu olhei para ele, saiu essa fumaça, ele ainda deu uma gemida, sabe? Aquela gemida de dor, né? E aí eu vi sangue escorrer pelo meu fio, né? Aí eu saí correndo e aí fui desesperado, consegui me esconder ali por um momento. Depois eu aviso a família dele, né? Que ele tinha sido alvejado ali e volto para minha casa muito desesperado, preocupado com minha vida, né? E por várias vezes colegas meus foram alvejados e tentaram alvejar eles nos lugares que eu estava, coisa de segundos de eu sair do bar ali e vir um contra-ataque e atingir algum colega meu ali do tráfico. Entendi. E qual foi a sensação, Wagner, quando você viu uma pessoa morrer do seu lado? Qual é a sensação disso? Essa foi uma das piores sensações da minha vida. Porque você viu a morte, né? Foi um momento que eu pensei por várias vezes sair e largar o tráfico. Foi nessa guerra. Essa guerra me deixou muito assim, muito apavorado, muito triste. Minha família queria mudar de lá porque ficava com medo dessas pessoas até matar algum sobrinho meu, né? Minha irmã falava assim, eu vou ter que mudar daqui porque meu filho está aqui e eles podem confundir o meu filho com você, Wagner. E realmente a guerra, morreram muitos inocentes, né? E isso aí me deixava... Foi uma coisa muito triste, né? Muito triste. Minha família desesperada comigo, me dando conselho. Larga isso, meu irmão. Você está acabando com a vida de pessoas, está acabando com sua própria vida, você compra coisas roubadas das pessoas, você está no domínio desse bairro já. Entendeu? Então, chegou um momento, larga isso. Você está trazendo maldição para a nossa família. E essas palavras da minha família, eles, sem saber, eles estavam evangelizando a mim, né? Falando com essas palavras. Eu lembro que minha irmã sempre me deu conselho, minha mãe, né? Meu pai sempre falava. Eu lembro que um dia meu pai encontrou 7 quilos de maconha dentro do meu quarto. E ele falou assim, meu filho, se a polícia chegar aqui, o MGTV vai vir aqui na porta de casa. Você está ficando louco? Entendeu? E meu pai desesperado, não colocou a mão em mim, minha mãe desesperada chorando, eu peguei esses quilos de maconha e tirei da minha casa. Nossa, são várias histórias assim do tráfico assim que eu passei. Comprei muitos quilos de cocaína, eu cheguei a fabricar cocaína, né? Eu cheguei a comprar uma prensa e eu comprava a quantidade de droga na mão daqueles traficantes. Eu comprava 1 quilo de cocaína, eu fazia 2, 3 quilos com aquele quilo, né? Eu fazia ela render e prensava ela novamente. E ali eu estava ganhando muito dinheiro e as pessoas ficavam perguntando, nossa, como é que você está ganhando tanto dinheiro tão rápido? Né? Eu comecei a comprar casas, comprei muitos lotes na época, fui montar uma loja de roupa para mim. E ali eu cresci muito no tráfico. Sim. E dessa guerra, Wagner, você não podia sair do seu bairro e ir qualquer bairro. Você não podia atravessar, né? Como você era um cara já conhecido.
né? Como é que era? Você dormia na sua casa, ou você tinha outros lugares que vocês dormiam, ou você se escondia? Como é que é? Porque uma pessoa que é jurada de morte, como você foi, né? Por diversas vezes tentaram te matar. O que acontece? Como é que era a sua vida? Você se escondia? Você... Eu não vivi em paz. Eu sempre eu andava de carro ou de moto, sempre olhando no retrovisor, né? Eu ficava ali, não dormia direito, né? E sempre com colegas. Nunca saía sozinho. E sempre armado. Se eu não estivesse armado, eu estava com um aliado meu, né? Que tinha que estar armado. Tinha que sempre estar armado do meu lado. Eu nunca vivia andando sozinho. Eu andava com os outros amigos meus do tráfico e a gente colocava ali 2 soldados para andar com nós, armados. E aí a gente ia para motel, a gente ia para alguns lugares que eram da mesma facção, mas nunca indo em bairros rivais. A gente sempre desviava e sempre olhando para ver se não tinha alguém ali da facção rival que poderia nos atingir. Eu ia para clubes, mas sempre, né, com amigos armados, sempre levando arma. Então eu estava sempre atento para que eu não viesse a morrer na mão dos meus inimigos. Sim. E, Wagner, e quando você realmente você é preso, né? E você foi sentenciado, e quando que isso acontece na sua vida? Sim. Ó, eu tenho que confessar que eu fui mais... a última vez que eu tinha... um policial tinha me abordado, eu tinha falado que eu estava com mais de 36 passagens pela polícia. Né, passagens, que eu fui detido, fui lá na civil, mas consegui sair. Eu tava por 36 vezes, então. Por 36 vezes. A última vez. Muita coisa, né, Wagner? Muita coisa. Tem gente que nem acredita, mas... porque eu então você era bem conhecido da polícia. Muito, muito conhecido. Desde os 15 anos, que foi onde que eu comecei com as drogas, que foi arretando, né, muitas prisões, furto, tráfico, usuário, muito usuário, rodei muitas vezes por usuário, e também por roubos. Né? Então, foi vários crimes, estelionatário, receptação, Sim. Entendeu? Então, eu tenho várias passagens pela polícia. A última vez, eu lembro que há anos atrás, eu estava com 36 passagens, que foi a última vez que um policial me abordou e falou assim, você está com 36 passagens já, rapaz? E tudo. E eu já fui 5 vezes preso para ir para o presídio, ficar lá cumprindo pena, dentro de cela. Desde 2011, eu estou passando, né, pelos presídios pelo aí. Sistema prisional. Isso. E o que foi que encarretou a condenação sua que te deixou realmente preso? Igual eu te falei, desde 2011 eu estou sendo preso por tráfico. Eu tenho 5 prisões por tráfico de drogas, que eu fiquei preso, que eu cumpri pena dentro de cela ali com as pessoas. Desde 2011, lá atrás, que eu estou cumprindo pena. Né? Cumpri em 2011, veio 2017, veio 2018 e veio 2019. E qual foi o período que você ficou mais tempo preso, Wagner? Foi que eu fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos. Que foi a última, praticamente. A última, praticamente, né? Que foi a penúltima, que foi aonde que Deus tratou mais comigo e foi aonde que tudo mudou. Tudo mudou. E deixa eu ver, e quando você chegou, quando o Wagner Black chegava no presídio, né? E por isso você era uma pessoa que tinha nome na cidade, né? No mundo do crime. Quando você chega no presídio, como é o tratamento seu lá dentro? Quando eu chego no presídio, todos já me conheciam, né? Todos já começavam a gritar meu nome, né? Ô Black, e aí, moço, o que aconteceu e tal? Que desacerto é esse? E tudo. E começavam a mandar coisas para mim. Sabonete, bolacha, algumas coisas ali, né? Porque eles sabiam da minha hierarquia ali no tráfico de drogas. Então, eles queriam me agradar de alguma forma. E ali eles mandavam algumas coisas ali que eu tinha acabado de chegar, né? Não tinha como eu ter ainda. E aí eles me agradavam com aquelas coisas ali que tinham ali deles ali dentro da cela, né? Ali bolacha, frutas, né? Pasta de dente. Chegava ali, eu precisava de uma pasta, chegava 3, né? E ali eles me bajulavam, sim, vamos dizer assim. E dentro da cadeia você
conseguiu coordenar o tráfico aqui fora ainda? Sim, todas as vezes que eu fui para lá, o tráfico nunca parou. Porque eu tinha várias pessoas de confiança minhas, né? Teve um colega meu que ficou muito tempo, um cara assim, que ficou gerenciando o tráfico para mim, porque chegou um momento que eu parei de ficar encostando mão em drogas. Sim. E aí ele gerenciava para mim. Às vezes eu ajudava ele a cortar tudo, a gente cortava uma quantidade de droga muito grande, e ele ficava tomando conta de tudo. Nem de dinheiro eu pegava mais, né? Ele só, às vezes, chegava lá e entregava assim, ó, agora você deposita na sua conta aí, entendeu? E ficou assim, né? Muitos gerentes trabalhando para mim, então eu não fiquei muito, assim, encostando a mão mais em entorpecentes, não. Entendi. E você preso ali, dessa última prisão foi 3 anos, é um tempo, né? Sim, é um tempo razoável. Razoável. Mas eu te pergunto aqui, quando que começou a mudança, a transformação na sua vida? Quando que você percebeu que esta vida não era mais para você? Foi assim, 2015. 2015, eu começo a ter algumas experiências com Deus. Eu tinha um colega meu que ele comprava droga na minha mão e ele falava muito de Jesus. Ele falava muito de Jesus comigo, me chamava para ir para a igreja, eu era resistente à igreja, não ia de maneira nenhuma. Até que eu, no tráfico, eu ficava em casa, às vezes ali, né, parado, de ressaca e tudo. E aí eu comecei a ver vídeos de pregações pelo telefone. Quando eu vejo esses vídeos de pregações, Júnior Trovão, Rodrigo Santana, Silas Malafaia, a palavra começou a entrar em mim. E eu começava a descer lágrimas dos meus olhos. E eu ficava sem entender. Eu ficava sem entender o que era aquilo. Eu falava, que é isso? Por que eu choro quando eu escuto esse povo pregando a palavra? Eu escutava alguns louvores também e me aquebrantava. E aí eu percebi que Satanás estava me perdendo. Foi um momento que eu falei assim, nossa, eu tô gostando tanto de ouvir a palavra. E aí Satanás começou a investir alto na minha vida. Que no ano de 2015, nesse mesmo tempo que eu começo a me aquebrantar para Deus, eu me acidento de moto. Um acidente terrível, perdi dentes da boca, quebrei o nariz, meu nariz é torto por conta disso. Tive mais, acho que uns quase 200 pontos na perna, fratura exposta, quase perco a perna esquerda nesse acidente. E eu vi que o inimigo tentou tirar a minha vida nesse acidente. Né? Esse no ano de 2015. No ano de 2016, a polícia arma uma emboscada para mim. Né? Eu fui buscar um dinheiro do tráfico. E aí, quando eu vou buscar esse dinheiro do tráfico, a polícia tinha pegado esse rapaz, eu não sabia, e ele estava me esperando. E eu ligo para o rapaz e falo assim, ó, tem o dinheiro aí? Ele falou, tem, pode vir buscar. E quando eu vou buscar, a polícia já tinha armado o cerco. E eu vejo a viatura e eles tentam me fechar e eu acelero a moto. Eu empreendo fuga e começo a correr e eles atrás de mim. 2 viaturas ali começam a correr atrás de mim e tentam me pegar. No momento que eu entro em uma favela aqui de Montes Claros, né, eu lembro que até estava chovendo, eu entro ali era rua de terra, estava um lamaçal doido. Eu entro naquela rua ali, eu perco um pouco a velocidade, chega próximo de mim e dá 4 tiros em mim. E um dos tiros vai pegar em mim, aqui na cintura, né, próximo à barriga, e o tiro pega na minha cintura. E aí eu começo a correr, continuo correndo, e vejo que fui alvejado. Quando eu sou alvejado, né, eu vou lá e paro a moto, e eles vão lá, fazem a prisão minha, e chamo o SAMU. Eu falo, moço, você me atingiu, que eu vi o sangue descendo pela bermuda, não tinha percebido em muito momento, mas aí quando eu vejo a bermuda sangrando, eu levanto a camisa e fico caçando aonde o tiro tinha pegado. Aí quando eu puxo a bermuda de lado, tinha pegado na minha cintura. E eu peço, desesperado, falo, chama o SAMU para mim. Falo com os policiais, e eles começam a me xingar, né, naquele procedimento todo, assim, e chama o SAMU. O SAMU me pega, eles vão acompanhando o SAMU, me levam para o hospital. Quando faz o raio-x,
para ver se tinha pegado em algum órgão. Minha coluna tá assim. O tiro tinha pegado de cima para baixo e passou a centímetros da minha coluna. Nossa. E agora eu vou ver aquele médico dizer: essa bala não ter pegado na sua coluna foi um milagre, porque ela passa a centímetros da tua coluna. E se ela pega na sua coluna, você ia ficar tetraplégico. E eu lembro do médico lá na minha infância falando que eu era um milagre. E aí eu começo a encaixar as coisas de Deus na minha vida e também começo a ver que o inimigo também tentando tirar a minha vida mais uma vez. Então, o plano que ele começou lá na sua infância, quando ele tentou te matar, Sim. ainda com 7 meses ali de gestação, sua mãe te teve, ele tenta novamente. Tenta, nunca parou. E aí, só que eu era um homem que servia a ele depois dos 15 anos. Sim. Só que quando Deus começa a me puxar, me pegar, tratar comigo e me trazer para ele fala assim, ele entra, eu acredito que o inimigo entra ali apressado para tirar a minha vida, porque ele sabia que estava me perdendo. E foi o momento que eu tive um acidente, tive esse tiro, que eu fui alvejado aqui, e agora uma prisão em 2017. 2015, acidente. 2016, tiro. Sim. 2017, uma prisão com 5,5 kg de droga. Chego lá no presídio, eu vou direto, os agentes me lançam direto para a cela dos irmãos, que tinha alguns irmãos ali. Qual pavilhão? No pavilhão C. Pavilhão C. Isso, cela 9. Cheguei lá, tinha 2 irmãos dentro daquela cela e era considerada a cela dos irmãos. E eu não conhecia nada de Bíblia, nunca tinha assim, participado de igreja evangélica, não é nada. E ali foi aonde que eu comecei a conhecer quem era Deus. Esses irmãos chegam próximo de mim e começam a falar: você tem que ir para Deus, você tem que ir para Jesus. E eu já estava sendo quebrantado por conta das pregações que eu escutava. Na rua, o colega meu falava de Jesus para mim, só que eu era muito resistente. Deus agora tem um plano comigo, me leva para a cadeia, vou direto para essa cela dos irmãos, e eles começam a falar de Jesus para mim e me entregam uma Bíblia. E aonde que eles me entregam a Bíblia, eu começo a meditar devagarzinho e participar dos cultos, meio de longe, mas participava. E um dos irmãos falou assim: Wagner, se você clamar a Deus, Deus te tira dessa. Deus te absolve. Quando ele falou isso, eu falei: absolve? Eu falei: absolve. Deus pode tudo. Deus é o Deus do impossível. Eu falei: então tá bom. A partir daquele dia que ele falou aquilo comigo, eu comecei a orar a Deus. Falei: Deus, me livre. Não deixa eu ficar aqui anos nessa cadeia por conta de tráfico, não. Me dá oportunidade, Pai. E Deus entrou com providência. Deus entrou com providência, usou pessoas para falar comigo dentro do presídio, usou profetas lá dentro que ia levar a palavra lá e usou profeta para falar com a minha irmã aqui fora, que eu ia sair, que Deus ia me dar a oportunidade. E eu com 5,5 kg de droga, preso, no flagrante, fui absorvido. Deus me absorveu com 6 meses, que era o tempo de espera para o julgamento. Com 6 meses eu saí livre, sem dever nada à justiça. E isso eu fui preso em janeiro. Acho que foi dia 27 de janeiro de 2017. Sim. Só que aí eu não largo o tráfico. Eu sou absorvido, volto para minha casa, continuo no tráfico intenso. Pior do que eu estava. Quando é no ano de 2018, no mesmo mês de janeiro, agora no dia do meu aniversário, eu lembro que eu fui para a praia. Quando eu chego da praia, eu chego no dia 2 de janeiro. No dia 3 de janeiro, eu vou preso novamente. Agora com 7 quilos e pouco, quase 200 buchas de cocaína, 800 buchas de maconha, quase 1.000 e poucas pedras de crack, 2 revólveres, uma prensa, 3 balanças. Foi muita droga. Passei na Record, né, com essa quantidade de droga. Até o jornalista lá fez gozação de mim. Ei, Vagão, agora você vai ficar um bom tempo. Porque eles me colocaram lá na entrevista lá. Eu tenho até as fotos, tem tudo guardado. E aí, na entrevista, esse jornalista vai até brincar comigo, né? Agora, dessa vez, você vai ficar, viu, Vagão? Você vai
agora você vai comer aí um pouquinho dos bandecas aí dentro da cela. E aí, beleza. Fiquei por esse momento lá, só que aí veio mais uma palavra. Voltei para a cela 9 novamente. Nossa. Deus me leva na cela nova no mesmo mês. Se você reparar aí, ó, janeiro de 2017 fui preso. Janeiro de 2018 fui preso novamente. No mesmo mês de janeiro. Você foi absolvido, continuou no tráfico. Mês de janeiro de E voltou de 2018. novo. E no mesmo mês. E isso aí, ó, pra você ver como é que Deus estava agindo. E aí, me levou para a mesma cela. E aí falou, moço, por que você não ficou firme? Os irmãos falaram comigo e eles continuando lá, cumprindo pena. Aí só que o irmão vai lá e fala novamente comigo. Se você orar dobrado, Deus te tira de novo. Aí foi a palavra que eu precisei. Falei, é mesmo? Deus me tira? Será que ele pode me perdoar do que eu não cumpri, né? Eu nunca tinha aceitado Jesus nem batizado, eu só estava buscando. E aí em 2018 ele falou isso comigo, eu falei, ele pode? Pode. Aí eu novamente, joelho dobrado, fazendo vigília, campanha atrás de campanha. Deus vai lá, usa novamente profeta para falar comigo, com minha família aqui fora. E usou uma mulher lá dentro para falar comigo e usou uma criança de 12 anos. Poucos dias antes do meu alvará cantar, essa menina vira para mim, uma menina de 12 anos, fala assim, ó, Deus manda te dizer que suas lágrimas serão louvor lá fora. Viu? Deus manda te dizer, você crê? Eu falei, eu creio. Então toma posse da vitória. Nossa. Eu fiquei impressionado com aquela menina de 12 anos falando aquilo comigo. E isso foi no domingo. Na quarta-feira, eu fui embora. Você recebeu o alvará. Eu recebo o alvará. E então eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, que Deus que fala. Que Deus é esse? A cela toda ficou louca. Falou, como é que você conseguiu sair? Porque eu recebi o alvará de noite, aí eles me tiraram só na parte da manhã. Então deu tempo de eu conversar ainda com os meninos ali da cela. E eles ficaram enlouquecidos. Falaram, nossa, que Deus é esse? Que Deus que arrancou sendo fragante de novo. 2 vezes consecutivas. Novamente. Ficaram impressionados com aquela situação. E aí você ficou firme. Não. Porque eu só buscando, eu só orava, meditava, mas nunca aceitava Jesus. Você só queria a bênção, mas Isso, Deus da bênção você não queria. Nada. E aí, esse que foi, né, o momento ali. E aí, só que aí, o profeta que tinha falado com a minha família falou assim, ó, Deus vai dar mais uma oportunidade para ele. Mas avisa esse rapaz que não peques mais. Não peques mais era não voltar mais pro tráfico, né? E aí, eu fui e continuei no tráfico. Tá doido. Saí novamente com 6 meses. Quando eu saio com 6 meses, eu continuo no tráfico. Pior. Agora, quantidades maiores, e aquela mesma vida e tudo. Só que agora chegou um momento diferente. Quando chegou ali no mês de novembro, eu saí no mês de junho, julho, aí eu lembro que no mês de novembro de 2018, Deus manda um profeta lá em casa e bate no portão da minha casa e fala assim, Wagner, tá aí? Falou assim, minha mãe fala assim, tá, pode entrar, passou, entrou. Aí ele começa a falar, aí quando ele me vê, ele começa a falar em línguas. Aí ele fala assim, Deus manda te dizer, rapaz, que você vai voltar pra cadeia. E vai voltar rápido. Coisas de meses, rapidinho. E ele manda te dizer que dessa vez você vai ficar um bom tempo lá. E você e sua mulher ainda terminam dentro da cadeia. E para você entender que é Deus que está falando contigo, você vai escapar do primeiro pulo da polícia. Do segundo, você não escapa. Eu só vim te mandar esse recado. Que Deus mandou para você. E foi embora, virou as costas e foi embora. E eu falei, que nada, mentira. Esse cara sabe que eu sou traficante, ele tá falando que eu vou ser preso. E não acredito. Eu só recebi a bênção. Tipo assim, a profecia de bênção. Você queria? Eu aceitava, mas quando veio a correção, eu falei, não, é tô mentira. Fora. E aí, quando chegou o momento, né, de que ele passou essa profecia, eu não acreditei. Aí eu mudo da minha casa, da minha mãe, vou para um apartamento.
fico morando num apartamento com minha ex-esposa. E aí fico lá com ela. Aí a polícia arma uma operação lá e pula na casa da minha mãe. E não me acha, pensando que eu estava morando lá. E aí, quando eles não me acham, eles tentam me localizar. Aí um colega meu me avisa, a polícia está na casa de sua mãe. Sai fora da onde você está aí, se você estiver na casa sua, pula fora que acho que eles vão pular aí também. Não deu outra. Eu lembro que eu pego o veículo meu, saio, vou para um lanche no centro da cidade e eles pulam no apartamento meu e revira tudo, me caçando, caça droga, caça tudo lá e não me encontra. Aí eu não lembro da profecia que o pastor tinha falado. Eles vão pular a primeira vez, não vão te encontrar. Mas na segunda você não escapa. E nem lembrei, porque estava cego espiritualmente. Aí, passou alguns dias, um colega meu, né, que era parceiro do tráfico, falou assim, Wagner, vou mandar 1 quilo de cocaína aí para você. Eu falei, pode mandar. Pode mandar 1 quilo aí que eu vou receber aqui. Aí eu tinha uma construção minha, de uma casa que eu estava construindo, e aí eu fui receber esse quilo lá. E aí estava eu e o gerente meu, e eu vou lá, quando o quilo chegou na nossa mão, aí eu chamo mais um colega meu lá do tráfico para nos ajudar lá, só cortar para depois distribuir. E aí, quando chega esse momento, ele entra, a polícia entra atrás. E pega nós com a mão na botija. Chegaram até a dar uns 2 tiros para nós não correr, porque nós tentamos correr no momento, né? Nós tentamos, ali ia pular um muro da casa, ali para nós não correr, eles deram uns tiros. E aí nós deitamos, se rendemos. Aí, quando o policial bate a algema no meu braço, eu lembro da profecia. Deus faz eu lembrar da profecia. Você escaparia do primeiro pulo, mas do segundo você não escaparia. Ainda chego lá, dentro do posto policial, quando eu chego lá, um policial vira para mim e fala assim, Wagner, tem pouco tempo que eu te vi dentro da igreja, você estava lá dentro da igreja e Deus falou assim comigo, eu te avisei, era para você estar lá dentro da igreja e você não me deu ouvido. Porque em muitos momentos do meu tráfico, de 2017 para 2019, que foi essa prisão minha, eu ia na igreja. Eu traficava, mas de vez em quando eu ia. E quando eu ia, Deus sempre falava comigo. Que me queria, que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, que Deus tinha um propósito na minha vida. E usava os profetas ali. Deus falava na palavra comigo, eu já estava começando a entender, né? Eu me aquebrantava quando eu ia. Só que chegou um momento que eu parei de ir e que Deus mandou o profeta lá. Sim. E aconteceu tudo isso. Aí você volta de novo para a cadeia. Volto para a cadeia. E, inclusive, no mês de janeiro. Agora, dia 25 de janeiro de 2019. Foi a minha conversão com Deus. Foi a minha conversão com Jesus. Por quê? Porque quando ele bate a algema em mim, eu lembro da profecia. Chego lá no posto policial, eles fazem a ocorrência, o quilo da cocaína e tal, e me levam para o presídio. Quando me levam para o presídio, eu faço um compromisso com Deus. Eu falo, Deus, dessa vez eu largo tudo. Dessa vez eu entrego tudo de errado e não mexo com mais nada. Aí eu consigo ligar para a minha ex-esposa e falo com ela assim, a partir de hoje, eu não sou traficante mais. Eu largo tudo para trás. Eu não quero mais mexer com nada. Eu não falo para os meninos que eu vou pagar eles, eu vou vender alguma casa minha, algum lote meu, e vou pagar eles a droga que eu peguei, vou acertar tudo. E a partir de hoje, não vende nada. Fala com os meninos para não vender nada. Viu? E vou resolver o que eu vou fazer com o quebrado, vou dar para alguém aí, vou resolver o que eu faço. E aí sim foi. E a partir daquele dia, 25 de janeiro de 2019... Você renuncia ao crime. Que eu fui preso, na verdade, no dia 24. No dia 25, que eu entro dentro do Jaraguá lá. E aí, quando eu entro, que eu falo com Deus, eu me rendo, eu começo a fazer campanha, eu começo a meditar na palavra profundamente. Deus começa a trazer palavras para mim. E eu lembro até hoje que ele trouxe a palavra de Zaqueu, que foi uma palavra que simples, mas uma palavra que entrou no meu coração, porque... A palavra de Zaqueu fala o seguinte, que ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos ladrões, e aí eu me identifiquei que eu era o líder do tráfico. E aí a Bíblia diz que Zaqueu tinha curiosidade de conhecer Jesus. E eu tive curiosidade de conhecer Jesus.
Só que Zaqueu agora ele vai correr para ver quem era Jesus. E depois Zaqueu vai sacrificar subindo na figueira brava. Então, foi o que eu fiz. Eu tive primeiro curiosidade, depois eu tive que correr, depois eu tive que sacrificar para conhecer um pouco mais Jesus. E como foi o que eu fiz? Eu sacrifiquei as coisas do mundo, largando tudo para trás, tirei a mentira da minha boca, e aonde que eu me lanço nos braços de Jesus. E aí você começa a ter uma transformação genuína, né? Sim. Aí depois você aceita Jesus e você é batizado no dentro do presídio? Não. O meu propósito era o seguinte, era aceitar e batizar aqui fora, na minha igreja, aonde que o meu pastor, na época, cuidou muito de mim, orava muito por mim, mas uma coisa eu tinha certeza, que a minha conversão era naquele momento. Entendi. A minha conversão era naquele momento. Entendi. Não entendi. Então, cara, que história, hein? Que situação. Então, ali, do dia 25 de janeiro de 2019, é um dia que você decide a entregar a sua vida para Jesus, largar todo o crime e falar assim, agora eu vou pagar tudo que eu devo, mas eu não quero mais mexer com isso. Foi a minha conversão por completo. Foi aonde que Deus me levou, agora como missionário, nos presídios, né, centro educativo de menores, missões missionárias em centro de recuperações, nas ruas, aonde que me fez um ganhador de almas mesmo. Fiz trabalho lá, como preso lá dentro primeiro, depois ele me lança para fora para ser agora não um destruidor de pessoas, de almas, mas agora um ganhador de almas, como Saulo, e mudou para Paulo. Assim, Deus tirou o Wagner Black e fez o missionário Wagner, ali um homem que agora, um ganhador de almas, e antes era um destruidor de almas. Agora ele me faz um grande homem para pegar aqueles que ninguém acredita. Porque o que eu falei com Deus é o seguinte, eu quero ir na onde que ninguém acredita que essa pessoa pode mudar. Que é as prostitutas, né? São os presos, são os mendigos, aonde às vezes aqueles religiosos não acreditam que esses podem mudar. Então, Jesus fez e mudou a minha história dessa forma. Wagner, que história maravilhosa, hein? Muito bom te ouvir, né? Realmente é surpreendente a sua história, né? Poder conhecer, compartilhar com todos nós que estão nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que esse testemunho de vida vai alcançar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Amém. E vão nos ouvir, porque realmente Deus fez uma grande transformação na tua vida. E hoje a gente pode ver, né, com os olhos que você é um milagre, que você realmente é uma transformação do Senhor. E é um prazer para todos nós, para nós estarmos recebendo você aqui nesse podcast. Que Deus abençoe a tua vida, amém, Wagner. Que Deus continua te dando graça, te dando sabedoria, te dando humildade, para que você possa continuar pregando a palavra de Deus, né? E o seu testemunho, com certeza, é a maior mensagem que Deus pode dar para a tua vida. Porque você é prova viva do que o Senhor Jesus pode fazer na vida de um homem. Amém. Amém? Muito obrigado por poder estar aqui conosco, né? Quero deixar aqui aberto para você, se você quiser deixar uma mensagem para o público que está nos ouvindo nesse momento, fique à vontade. Pode deixar aí uma saudação aí bem... Amém. O que eu quero dizer é bem simples, né? Nunca deixe, né, que ninguém desacredite da sua conversão, né? O que eu gosto de falar com as pessoas, né, com meus amigos aí do tráfico de drogas, as pessoas que estão escravizadas pelas drogas, as pessoas ali mulheres que estão ali se prostituindo até por conta do dinheiro, por conta de drogas também, né? Pessoas que estão escravizadas pelo mundo aí. O que eu tenho a dizer lá no Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus vai entrar. Esse versículo ficou guardado em mim, porque um dia eu abri o meu coração para ele. Ele entrou e fez morada, e transformou a minha vida, a vida da minha família e de todos que estão na minha volta. Um dia eu era trevas, e ele me fez luz. E assim ele vai fazer contigo também. Você que está escutando aqui a minha pessoa, né? Não sou nada, sou um simples homem, um homem que viveu boa parte nas trevas, mas hoje eu encontrei a luz, que é a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Wagner,
Muito obrigado, meu Amém. irmão. Deus abençoe você, beleza? abençoe você também. E você que está nos ouvindo, né? Estamos finalizando mais um podcast. E eu quero dizer para você, já entra aí na página do YouTube aí, já começa a seguir, né? Real Podcast 10. Dá um like aí nessa entrevista, curte, compartilha para quem você quer que essa mensagem chegue. Esse testemunho pode alcançar muitas vidas, pode transformar muitas vidas. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo. Compartilha com aquelas pessoas que precisam. Talvez com mães, com pais, com parentes de pessoas que realmente estão sofrendo, estão vivendo no mundo das drogas. Então, eu convido você a compartilhar essa mensagem, porque esse podcast só tem um intuito: glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós mostramos histórias que pessoas que viviam em trevas, mas tiveram a oportunidade, através de Cristo Jesus, de poder ver a luz. E a luz é Cristo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Deus abençoe e até a próxima.